Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à live. Você que está ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo no reprise, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma excelente madrugada. Hoje a nossa live terá um tema muito caloroso, eu ouso dizer ser o oceano azul da advocacia, não só da advocacia, um oceano azul de oportunidades para diversos profissionais. E teremos hoje, eu tô com muita dificuldade de falar, gente, eu tô todo, machuquei a boca, machuquei o braço, machuquei o nariz, tô todo aqui lanhado. Mas hoje nós vamos ter uma participação super especial com uma das maiores autoridades do tema, a professora Viviane Maldonado, ex-magistrada do Tribunal de Justiça de São Paulo, Mega Blaster especialista em proteção de dados, e ela hoje vai estar aqui batendo um papo comigo sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Por que as pessoas têm que estar tão conectadas? Porque pode ser, e aí tecnicamente o certo é entrar em vigência a lei em agosto de 2020, e as pessoas precisam saber seus direitos e as empresas precisam estar preparadas para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então deixa eu ver se a Vivi já entrou aqui. Eu acho que sim. Ela vai estar entrando pelo perfil da empresa dela, a Next Law. Deixa eu ver aqui. A Next Law está aqui já. Viviane, já. A gente vai bater então esse papo super bacana sobre esse mundo de possibilidades que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Oi, gente, tudo bem? Oi, Vivi, olha, eu vou deixar você falar hoje bastante, porque eu tô todo quebrado, ó, nariz quebrado. Gente, mas o que braço, aconteceu? Ó o braço como que tá. Mas o que é? Skate? Não, caí de bike, machuquei boca, nossa, foi tudo ruim. Mas estamos aqui firmes e fortes e muito obrigado por você estar conosco nessa live de hoje, uma live tão importante, uma live que já estamos na primeira terça-feira, posso dizer assim, né? Acho que não sei. Primeira terça-feira do ano de 2020 e muitas pessoas agora começam a querer pegar um gás para começar 2020 com o pé direito. E a Lei Geral de Proteção de Dados, eu falo que é um oceano de possibilidades, não é? Não só para a área jurídica, mas para outros profissionais também que atuam com a proteção de dados. Vivi, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal que me segue aqui. Conta um pouquinho da sua história rapidamente e depois vamos entrar no matéria. Então, gente, olá, boa noite. Em primeiro lugar, Cris, mega obrigada. Eu sou super admiradora do Cris, que ele é um cara pilhadíssimo e eu adoro isso, porque eu também sou meio hiperativa. A gente se entende muito bem nessas coisas. Só que ele é o rei do Instagram, né? E eu falo que muita gente do Instagram não me conhece, que cada um tem a sua rede social querida, né? Para chamar de sua, né? A minha praia normalmente é lá no LinkedIn, né? Então eu já começo falando o seguinte, gente, se vocês quiserem saber, conhecer bastante conteúdo de proteção de dados, podem pedir conexão lá ou simplesmente só seguir lá no LinkedIn, é meu nome inteiro, Viviane Nóbrega Maldonado, porque eu ponho muito conteúdo. E o Cris está coberto de razão, porque a LGPD, gente, hoje é tudo aquilo que as pessoas que estão aí em transição de carreira, ou estão insatisfeitas, ou inclusive pessoal mais jovem, né, que já não curte mais tanto aquela advocacia tradicional, tudo aquilo que as pessoas poderiam desejar, né? E, na verdade, fazendo aqui só uma pequena apresentação, eu já estudo privacidade desde 2001. A minha primeira pós, que foi na Escola da Magistratura, eu já escrevi sobre privacidade. Naquela época, eu era, como o Cris falou, magistrada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fui juíza, Cris, 25 anos. Uma loucura. Eu falei assim, mas eu até que não tô tão mal assim. Porque as pessoas falam, gente, eu sou do século retrasado, né? Mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Como eu já estudei
estudava privacidade desde 2001 e tal, e aí depois também fiz pós nos Estados Unidos. Oi, Lili, tudo bem? Aí o que acontece? Eu simplesmente, em 2018, aquelas conjunções assim planetárias, eu tive tempo para me aposentar, né? E por que foi assim uma tremenda de uma conjunção assim planetária mesmo? Porque eu tinha tempo em 2018 e 2018 foi o ano mais importante de todas as eras para a proteção de dados em termos mundiais. Tudo começou ali na Europa, né? Na verdade, toda a história da proteção de dados, ela vem lá de trás do período da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Quem é meu aluno, às vezes já ouviu isso muitas vezes, mas eu sempre faço questão de frisar exatamente isso. Esse conceito de privacidade, ele se formou lá na Europa, em razão, vocês lembram, né? Daquelas coisas de filmes, de interceptações indevidas, buscas domiciliares, revistas indevidas. Aí ali as pessoas começaram a falar, gente, peraí, né? Mas será que pode? E aí começou a ser construído esse conceito de privacidade mesmo, que daí, até pela Carta Fundamental dos Direitos do Homem, virou o quê? Um direito fundamental, né? Então, a privacidade, o direito à vida privada, hoje, de fato, são especificamente direitos fundamentais. Só que daí, com o avanço, né, décadas, o que a gente teve de diferente? Internet. Os dados começaram a ser utilizados como matéria-prima, né? E aí, acabou surgindo o quê? Uma derivação. Começou a surgir um direito autônomo, que é especificamente o direito à proteção de dados, né? E a Europa lá mandando pau em evolução legislativa, tal, teve uma diretiva de 95, que, enfim, as diretivas lá na União Europeia, Cris, elas funcionam assim. Tipo, as instituições da União Europeia, que tem nível supranacional, dizem assim, olha, essa matéria tem relevância, eles dizem lá, né, para a comunidade. A comunidade, na verdade, é o conjunto de Estados-membros, né, da União Europeia. Hoje a gente tem a questão do Brexit, mas, enfim, tecnicamente ainda nós temos 28 Estados-membros, né? Então diz assim, olha, nós reconhecemos a relevância. E aí, seguem aqui algumas, entre aspas, guidelines, e aí vocês tratem de legislar nacionalmente, ou seja, cada país utilizando o seu sistema interno para dar conta de cumprir aquelas guidelines. E teve uma diretiva super importante, pessoal que tem interesse, anote aí, é a diretiva 95/46, que significa o quê? A diretiva número 46 do ano de 95, né? Que foi um marco na proteção de dados no mundo, entendeu? E aí, o que dizia essa diretiva? Ela começou a esmiuçar como é que deveria ser feito o tratamento dos dados pessoais. E o que é o tratamento? Cris, o que é o tratamento? Bom, o tratamento é tudo aquilo que você faz com os dados pessoais, né? O tratamento começa com o quê? Vamos ver. Com a coleta, né? Toda vez que você... Sabe quando você vai preencher lá uma caixinha, você vai fazer uma compra, vai baixar um e-book, alguém lá do outro lado, esse alguém se chama controlador, ele está coletando os seus dados. Para aquela pessoa que está ali do outro lado, o que acontece? Inicia-se o tratamento dos dados pessoais. E o que são esses benditos desses dados pessoais? Nem toda informação é dado pessoal. O dado pessoal é toda informação que identifica uma pessoa diretamente ou torna essa pessoa identificada. Por exemplo, um número de RG. Será que é um dado pessoal? É um dado pessoal. Você, com aquele número de RG, você vai lá, faz uma pesquisa, vai encontrar lá Cristiano Sobral, Maria da Silva, não sei o que, você consegue individualizar aquela pessoa. E aí existem outros tipos de dados, aqui não é vamos dizer assim, o tema da live, porque são muitos detalhezinhos, né? Mas existem outros tipos de dados que eles sozinhos não identificam, mas quando você combina, como pecinhas assim de um quebra-cabeça, você acaba chegando na identificação. Por exemplo, imagine o seguinte, que a gente está numa sala de aula e aí você pensa assim, por exemplo, imagina que você quer chegar a uma identificação, aí você vai dizer, o aluno, por exemplo, é do sexo feminino, nascido no Rio de Janeiro,
vamos dizer assim, sei lá, torce pro Flamengo, gosta de... Não sei se isso é bom ou ruim, não acompanho muito futebol. Mas enfim, eu sei que com algumas informações você pode chegar àquela pessoa. Então, esses pedacinhos de informação são também considerados dados pessoais se eles chegam especificamente a uma identificação. Muito bem, voltando rapidamente lá para a Europa. Aí rolou essa diretiva desde 95. E aí, o que será que aconteceu? Virou uma colcha de retalhos. Por quê? Cada um dos países legislou do jeito que achava que devia. Ah, o Flamengo é ruim. Não, eu não vou entrar nesse tema, gente, que futebol, política e religião, misericórdia. O exemplo foi péssimo, vocês desculpem aí. Bom, enfim, aí o que acontece? Cada país resolveu fazer o seguinte, você vai falar assim, bom, eu, sei lá, eu vou legislar assim, vou entender que essa multa tem que ser assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito bem. E aí, sabe o que aconteceu, Cris? Aconteceu o seguinte, como é óbvio, lá na Europa, muitas empresas atuam em diversas jurisdições. Então, elas têm lá filial na França, na Espanha, na Alemanha. Aí, imagine, por exemplo, um incidente da qualidade, vazamento de dados, que todo mundo ouve falar todo santo dia. Aí, imagine que pegasse titulares de países diferentes, vazados. Gente da Itália, gente de Portugal, gente da Espanha. Aquela empresa, olha a dor de cabeça, ficava sujeita a diversas jurisdições diferentes, aquelas leizinhas nacionais. Aí a coisa foi ficando tão complicada, tão complicada, tão complicada, tão complicada. Aí quando chegou em 2012, falou assim, chega, não é possível mais isso. Agora nós vamos criar um regulamento para substituir a diretiva. E o que é o regulamento? O regulamento, lá na União Europeia, é um ato do poder legislativo supranacional, ou seja, acima de todas as 28 jurisdições, que cai como uma chuva em cima da cabeça de todos. Ou seja, ela aplica diretamente sobre as 28 jurisdições. E aí, 4 anos de discussão, imagina, cada país querendo puxar a sardinha do seu lado, até que em 2012, efetivamente, aliás, em 2016, entre 2012 e 2016 teve a discussão, em 2016 foi finalmente aprovado o quê? O famoso GDPR. É esse famoso... Como que você está falando isso? Por que você está falando isso? Porque o GDPR é a lei europeia. Hoje ela se aplica diretamente. E ela entrou em eficácia plena quando? 25 de maio de 2018. E aí eu tinha tempo para me aposentar. Então, foi essa a lógica. Só que aí você vai dizer, tá, mas e o que isso tem a ver com a LGPD? Por que você está contando tudo isso? Bom, eu estou contando tudo isso para dizer que a partir desse bendito desse GDPR, se estiverem em Portugal, falem RGPD, porque eles acham... GDPR é sigla de General Data Protection Regulation, né? E os portugueses são mega anti-americanos. Eles lá chamam RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu apanhei muito antes, né? Que o pessoal lá fazia cara feia quando eu falava GDPR. Mas eu estou no Brasil hoje, então eu falo GDPR. Muito bem. Aí o que acontece? Os europeus foram tão assim... Eles são muito espertos e têm muita experiência nisso. Eles criaram 2 mecanismos, anotem aí, para fazer o quê? Para dizer o seguinte, a nossa lei europeia vai valer para o mundo inteiro. Não, pensa, isso é disrupção. Não é o que o povo da startup fica falando. Não, isso é disrupção. Porque qualquer pessoa da área jurídica sabe que existe uma contenção, o quê? Jurisdicional, territorial, do ponto de vista, vamos dizer assim, dos limites. Eu fui magistrada, eu não podia dar uma decisão que valesse lá no Ceará ou no Rio de Janeiro, isso, blá, 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 blá. Não tem como, né? Mas houve esse caráter completamente disruptivo. E, assim, uma das estratégias, vamos dizer assim, a primeira coisa foi dados que saem da Europa só podem sair para países que ostentem o mesmo grau de segurança e adequação, que no contexto da Europa representa dizer o quê? Que tem uma boa legislação, que tem uma autoridade, que tem um sistema normativo protetivo, porque não adiantaria nada. E ainda mais nesse mundo de Big Data. Os dados saem da União Europeia, por exemplo, empresas europeias que, enfim, que têm filiais e que transferem dados para outras jurisdições, aí chegaria no Brasil, na China, nos Estados Unidos, não sei o quê, sem o grau de adequação. Ou seja, não adiantaria nada toda essa preocupação de, enfim, de criar um sistema absolutamente protetivo. Agora, o segundo aspecto é o mais incrível.
E foi esse que realmente é inovador, porque o primeiro até já estava mais ou menos descrito lá na tal da Diretiva 9546. É o seguinte, estamos aqui no Brasil no momento. Imagine que você, Cristiano Sobral, tem aí a seu futuro, maravilhosa. Imagina que você quisesse, por exemplo, prospectar alunos lá de Portugal. Imagina que você resolvesse contratar uma agência de marketing para prospectar, para que os portugueses, por exemplo, participassem dos seus cursos online. Você está aqui, você imagina que você nunca foi para Portugal, a sua empresa não tem sede, não tem nada lá. Você, quer dizer, não você, mas a sua empresa, na qualidade de controladora, ficaria nessa situação, desde logo, obrigada a quê? A cumprir o regulamento europeu. Porque tem uma regra lá que qualquer oferta de bens ou serviços a quem esteja na União Europeia obriga a quem, onde a pessoa esteja, a cumprir essa regra, né? E isso, o que acabou acontecendo? Muita gente falou, gente, isso aí não vai pegar, não sei o que, só que pegou. E não somente o Brasil, como outros países, trataram de editar rapidamente as suas legislações. E foi assim que, vejam, tradição da União Europeia, que na época era Europa, pré-União Europeia, desde a Segunda Guerra Mundial, década de 40, a guerra foi de 39 a 45. Brasil, qual é a tradição? Maio de 2018 até agosto de 2018, que foi quando houve a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Havia um monte de projetos de lei tramitando há bastante tempo. Nós não tínhamos tradição de proteção de dados. A gente via alguns dispositivos que tratavam de proteção de dados em diversos diplomas avulsos, como Código do Consumidor e outros, né? Principalmente matérias reguladas, né? Como saúde, seguros, tal. Mas você não tinha um sistema normativo em que fossem definidas todas as regras e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A lei foi definitivamente aprovada, depois teve um primeiro prazo, como a Cris falou agora, tudo indica que entrará em vigor em agosto do ano que vem. E a lei tem uma característica muito interessante, Cris. A gente fala assim, pô, lei, né? Deixa ela lá, no dia que eu precisar, eu vou lá pesquisar, vou lá estudar. Não é assim, gente. Prestem atenção, prestem atenção. A Lei Geral de Proteção de Dados, que para nossa sorte é super parecida com o regulamento europeu, eu falei do ano que vem? Não, é desse ano, agosto de 2020, estou louca. Bom, enfim, vocês entenderam. Acho que nem eu estou falando rápido porque a gente não tem muito tempo e eu devo falar besteira. Se eu falar bobagem, pode me corrigir, por favor. Bom, muito bem. E aí o que acontece? Nesse contexto geral da lei, nesse contexto geral, por que as empresas, por que a gente tem que se interessar por isso? Por que todo mundo está falando disso? Porque o sistema normativo da lei é muito interessante. Ele é baseado em dois pilares. O primeiro são as regras mesmo, é o conjunto normativo, que é o quê? Definições, princípios, fundamentos, regras, tomar. Vivi, você me convida de novo para a gente voltar aqui com ela. Então a Vivi estava contando toda essa comparação, sopa de letrinhas, não é verdade? Da GDPR ou RGPD, como chamam em Portugal. E aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, que em agosto de 2020 ela entra em vigência. Então a Vivi entrou de novo, deixa eu chamá-la aqui de novo. Acontece isso, tecnologia, né? E a gente vai voltar a conversar então com a Vivi, que estava trabalhando toda essa estrutura, da LGPD. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Estava falando, a gente tem um sistema normativo, que são todas as regras, e você tem o quê? A segurança da informação. Porque não adianta nada você seguir as regras, se aí depois você não tem a segurança da informação para assegurar o quê? A proteção de dados, né? E as pessoas têm que ter, Cris, uma primeira percepção. As empresas, às vezes, rejeitam muito isso, mas, gente, nós somos os titulares dos dados. Nós
as empresas são formadas de pessoas. Então, na realidade, o que acontece? Como vem toda a lógica lá desde os direitos fundamentais do homem, lá de 1948, tá? O queridinho do sistema de proteção de dados no mundo, quem é? O titular, ou seja, nós, eu, você e todo mundo que está assistindo aqui. Então, a lei, ela é muito, muito, muito importante, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu estava falando justamente desses dois pilares. O que acontece? É uma lei que não basta, ela está lá numa prateleira, lá esperando para você. O dia que você precisar... Advogado tem muito isso, né? Sai a lei, ele nem lê. Aí um dia, se ele pegar um caso, aí ele vai lá, eu preciso estudar esse assunto, tal. Ele vai lá, lê, entende, maravilha. Não, gente, essa lei vocês têm que saber para ontem, para ontem. Porque vocês, se forem advogados, se vocês tiverem uma empresa, ainda que seja uma MEI, ou seja, você com você mesmo, entendeu? Todas as empresas que tratam dados têm que fazer a adequação. E o que é essa adequação? A adequação é saber se você está tratando os dados da maneira como a lei determina. Porque você está sujeito a auditorias e outra, mais do que auditorias, todos nós estamos sujeitos a incidentes. E aí o que acontece? A autoridade, que está ainda sendo criada, mas vai rolar, vai sair, ela vai chegar e falar assim, escuta aqui, você por acaso observou tudo, e aí as empresas vão ficar numa situação muito complicada se elas não fizerem especificamente a implementação. E é nesse ponto que eu queria chegar, de que eu e o Cris bolamos um negócio. Fala aí agora, Cris. Bom, isso aí não, calma. Pronto. Primeiro de tudo aqui, vamos esclarecer uma coisa. Então, no início você falou que é muito importante para os advogados e para outras pessoas que também não fazem parte do mundo do direito ter um conhecimento preciso, profundo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E não só o conhecimento, mas também saber colocar em prática, né? Exatamente. Saber implementar, como você falou agora no final. Então, existem muitas pessoas que estão procurando, por exemplo, pessoas que estão se formando agora e aí acabam fazendo mais do mesmo. Estão carregando informações, crenças de 5 anos atrás de faculdade ou até mais, porque trabalham em escritórios que têm muitos anos e aí aquela velha história que a advocacia está falida, que não existe oportunidade. Outro dia eu estava fazendo uma live, Vivi, eu estava falando que eu estava no TJ aqui do Rio, nos corredores dos tribunais, e aí eu encontrei um grande amigo meu, um desembargador, o Erson Rego, que é um grande profissional, e aí eu falei assim, aí a gente começou a bater um papo e tal, e logo depois eu encontrei alguns amigos advogados, e eu me senti num verdadeiro velório, porque eles só estavam reclamando da vida, só faltava aquela vela, e estava um grupinho de pessoas só reclamando da vida. E aí eu fiz uma simples pergunta para eles, vem cá, o que vocês têm feito de diferente na vida de vocês que vai trazer um resultado diferenciado? Não só agora, mas para daqui a um tempo. Então, é importante que as pessoas que estão se formando, ou aqueles que já estão atuando no mercado há um tempo, têm experiência, não é? Eles busquem se atualizar, se renovar. E a Lei Geral de Proteção de Dados é uma grande possibilidade realmente, sabe? Eu falo que nem é um power niche, né? Um nicho super poderoso. Mas você pode criar um nicho super poderoso dentro da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que se aplica, como a Vivi falou no início, a N empresas, a N situações. Vão ter a Lei Geral de Proteção de Dados aplicada para empresa farmacêutica, para colégio, para empresas de telefonia, uma série de coisas. Hoje nós vivemos continuamente com dados. Eu sei que em algum momento vocês já chegaram num supermercado e aí a pessoa falou, oh, se você cadastrar o seu CPF, você ganha desconto. Ou, se você já chegou na boca de uma farmácia e chegou lá assim e falou, olha, se você tiver seu CPF, a gente coloca no nosso plano. Na verdade, aquilo ali é um dado que você está dando para aquela empresa e essa empresa ela tem que cuidar, como a Vivi falou, dos seus dados. Né? E a gente está passando por uma série de situações de vazamento de dados, de grandes escândalos. Né? O grande exemplo, acho que é o Facebook. Né? O Facebook, a semana passada, eu acho que
multado em 6,6 milhões, né? Isso A gente teve um super acordo com o tribunal americano, também diante do Facebook. Então, uma grande realidade, uma grande possibilidade, tanto para aqueles que são advogados, trabalham com tecnologia de informação, trabalham na área de marketing, trabalham na área de vendas. Muitas pessoas estão interessadas em conhecimento mais aprofundado da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a Vivi já tem um relacionamento comigo já há um tempo e a gente uniu essa possibilidade de trazer uma informação de forma gratuita para vocês, tá? Exatamente. Gratuita inicialmente. A gente vai ter nossa semana, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo, Vivi. Tá aqui, ó. Tô marcando para quem tá na live com a gente, tá? Boa. Que é aqui o seufuturo.com, seufuturotreinamentos.com.br/LGPD. Então, você que está aqui na live conosco, acesse agora www.seufuturotreinamentos.com.br/Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eu vou estar em várias lives, viu, gente? Isso, a gente não vai... estar em várias lives, a gente vai falar de vários tópicos super legais. E assim, só complementando o que o Cris está falando, hoje, de fato, você falou logo no início, a lei geral, ela é mesmo um oceano de oportunidades, ela é um oceano. E o mais interessante é o seguinte, não se trata de uma reserva ao mundo jurídico e ao mundo da tecnologia, da segurança da informação. Hoje, qualquer pessoa poderá, vamos dizer assim, aplicar a lei de uma certa maneira. E aí abre-se um leque. A partir do momento que você detenha o conhecimento, e eu vou dizer para você, Cris, muitas pessoas agora estão correndo atrás disso, né? Lá, lógico, tem cursos bons, tem cursos mais ou menos, mas muita gente não consegue fazer justamente essa transposição prática, né, da lei. Então, é aquilo que eu estava comentando. O que adianta você saber a lei e ponto final? Em primeiro lugar, assim, todo mundo tem que saber até para aplicar em si mesmo, né, que eu digo, na própria empresa. E segundo, além de ter que saber, você tem que saber como implementar. E é justamente sabendo essa expertise que acaba abrindo esse oceano de oportunidades, entendeu? Porque não adianta também você pensar, você olhar, imaginar um oceano só por conhecer a lei. Não, você tem que saber fazer justamente essa transposição para o mundo prático, né, das empresas. E hoje é tão interessante, porque assim, muita gente fala, quem está mais familiarizado, você tem que fazer a implementação, porque você está sujeito a multa de 50 milhões. A gente vai conversar de coisas que não é bem assim, 50 milhões é um teto, tal. Existem também outras sanções, mas mais do que isso, Cris, acredite se quiser. Eu estava anteontem no Twitter, o Twitter eu entro só para ver as brigas. Eu fico lá só meio stalkeando o que está acontecendo. Eu estava vendo o negócio do Globo de Ouro lá, estava me divertindo. Aí, pá, entrou lá um ad, né, um anúncio da Apple, né? E a Apple, você veja, empresa americana, que sempre teve muita resistência, os americanos em geral sempre tiveram muita resistência com relação às questões da privacidade. Os gigantes, né, vamos dizer, da tecnologia. Google, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft e tal. Tinha lá um ad dizendo o seguinte, nós, em inglês, né? Mas nós valorizamos a sua privacidade. Nós defendemos, nós incorporamos a privacidade desde a concepção do produto. Quando ele fala desde a concepção, isso é uma regra da lei, chama Data Protection by Design e Data Protection by Default. Eles pegaram a incorporação do sistema normativo, que hoje é praticamente global, em termos conceituais, para fazer o quê? Para utilizar como vantagem competitiva em relação aos seus próprios, vamos dizer assim, concorrentes, né? E muitas empresas de vários segmentos estão fazendo isso. Então, você veja que mudança de paradigma você ter uma lei que não... Olha, ela é tão boa por todos os aspectos. Em primeiro lugar, ela aloca toda a atenção na pessoa do titular. Ela confere uma listagem gigante de direitos a todos nós, como titulares. Por outro lado, garante o quê? Que os dados só possam ser tratados dentro de parâmetros muito bem definidos, só pode haver, por exemplo, a coleta dos dados que sejam necessários para uma determinada finalidade específica, tal. Além disso, ela dá parâmetros da própria segurança
da informação. Então, é um sistema mega protetivo. E aí você pensaria assim, tá, mas e como é que isso se comporta mundialmente? Bom, se comporta, que eu digo que não adianta nadar contra a maré. Já foi. Agora, a proteção de dados, até a China já anunciou que em 2020 vai avançar sobre isso, principalmente por causa dos e-commerces chineses, que ofertam mundialmente. Ora, se a China oferta mundialmente, oferta também a quem esteja na União Europeia. E aí acaba gerando, vamos dizer assim, toda essa circunstância de cumprimento, rapidinho, mas você mais falou... do que isso de aproveitamento de oportunidade. E você falou uma coisa que é importante aqui. O chinês que oferece um produto aqui que vai de um headphone a empresas que trabalham com dropshipping no país e etc., eles vão ter que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Vão ter que cumprir. Ou seja, é uma grande possibilidade de aquele que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados não só atuar dentro do próprio país, mas também atuar prestando assessoria para empresas que estão fora do país. Exatamente. Você sabe que eu estou lá em Portugal, né? Quantas empresas portuguesas oferecem, entendeu? Anúncios, cidadania, imóveis, não sei o quê. Então, assim, e você não precisa levar algo fisicamente, basta que seja até uma prestação de serviços propriamente dita, né? Então, realmente tem mais esse aspecto. Os brasileiros que entenderem bem a lei, que tiverem aí por alguma razão fora do país, morando ou passando um tempo, poderão também atender as empresas locais que ficariam, obviamente, obrigadas a cumprir também, né? Então, realmente é um oceano universal. Gente, então vocês perceberam assim que Vivi fala... Primeiro ponto, Vivi fala pouco. Segundo, tem pouco conteúdo, pouquíssimo conteúdo para não falar outra coisa. E, assim, a gente vai ter encontros por live, tá? Hoje a gente está fazendo uma live. Eu vou salvar a live vai ficar disponível aqui 24 horas. E eu vou subir também para o YouTube essa live. E também é importante destacar que quinta-feira a gente vai ter uma nova live aqui, com a participação da Vivi e do professor Walter Capanema. E também... semana que vem, a gente começa os vídeos gratuitos no site que a gente colocou para vocês aí, o Seu Futuro Treinamentos, seufuturotreinamentos.com.br/LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, essa sopa de letrinha aí reduzida, né? É um pitch light da Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é, Vivi. Então vamos deixar aí só um temperinho para a galera, porque a gente volta na quinta-feira no mesmo bate-horário aí, às 20 horas, para bater um papo mais longo, até porque teremos dois professores discutindo temas interessantes, temas do nosso cotidiano. Na live a gente vai optar por temas mais básicos do nosso cotidiano mesmo, e nos vídeos gratuitos a Vivi vai entrar mais com a técnica realmente da lei, mostrando a possibilidade da implementação. Vamos deixar claro que a gente está pré-anunciando, fazendo um teaser, vou deixar isso já esclarecido, um teaser de um curso que nós vamos estar lançando na semana que vem. Um curso de implementação de dados na parceria da Nextlaw com o seufuturo.com. Duas grandes empresas que reuniram aí tecnologia e conhecimento para você, sem segredos, poder implementar a Lei Geral de Proteção de Dados e poder catapultar, potencializar a sua carreira, seja como advogado, seja como um profissional da tecnologia de informação, seja como um profissional do RH, de vendas. Se você é um diretor de colégio e quer ter uma informação importante para a instituição de ensino, bom, existem N possibilidades. Então, na quinta-feira, a gente vai aprofundar isso. Vivi, obrigado pela sua participação. Eu sei que você está com horário aí. Hoje está apertado. É que a semana começou ontem, já está tudo meio atrapalhado. Mas quinta-feira, gente, quinta-feira, vocês assistam essa live, eu com o professor Walter Capanema, né? Onde é que a gente vai fazer essa live, Cris? A gente vai fazer... O que a gente pode fazer, Vivi? A gente pode fazer por aqui, que aí eu subo pelo YouTube, converso um pouquinho contigo, converso um pouquinho com o Walter. A gente vai conversando, mas quem já se cadastrar no site aqui abaixo já vai ter notícias de como que vai acontecer
a live, Maravilha, tá bom? maravilha. Então Gente, é isso, galera. boa noite. Espero vocês quinta-feira, mesmo horário. Já preparem umas perguntinhas, porque essa live aqui hoje foi mais introdutória, contextual. A gente vai começar a tratar agora um pouco, vou conversar com o Walter, muito sobre as grandes dificuldades específicas de setores, como é que a coisa acaba funcionando mesmo no jogo prático mesmo. Então assistam, vai ser muito importante. E ó, o pessoal, quem é meu aluno já sabe, viu, Cris? Eu não escondo informação. Eu entrego tudo que você... Porque tem gente que é muito enrolation, não sei o quê. Não, eu venho aqui para falar. Eu falo tanto que o tempo voa mesmo. Mas eu quero passar tudo para vocês. Valeu, isso, gente. Vivi, boa noite, obrigado. Beijo. Obrigada a isso você. aí, galera. Tchau. Você vê que a Vivi é essa a sumidade no conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados. E como ela falou, ela vai colocar, explanar, transparecer para todos vocês, tá? O tema de forma muito aprofundada e prática, principalmente isso, e prática da Lei Geral de Proteção de Dados. O Adriano aqui perguntou se nesse curso será preparatório para ser um DPO. DPO, que cuida dos dados sensíveis, o artigo 41 da lei. Não especificamente, esse curso é um curso de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Adriano, se você quer ter mais conhecimento sobre como ser um DPO, até para tirar certificações, como por exemplo da Exim, entra no site agora do seufuturo.com, e tem um curso lá da gente de como ser um DPO, coordenado pela professora Patrícia Peck e a professora Cristina Sleiman, ok? É um curso muito profundo, tem 40 horas de duração, 100% online. É um curso que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Gente, muito obrigado para quem esteve aqui conosco ao vivo. Quinta-feira de novo, às 20 horas. Provavelmente vai ser aqui pelo meu Instagram, mas se você já se matriculou no Seu Futuro treinamentos.com.br/LGPD, você já vai ser avisado. Adriano, para você ter conhecimento do DPO, volto a dizer, é www.seufuturo.com. Seufuturo.com somente para você ter esse conhecimento. Beijo para todos vocês. A gente vai se falando, tá? Sigam a Viviane Maldonado aqui no Instagram e lá no LinkedIn. Tem uma história linda, é muito culta, tá vivendo na Europa, não é? Veio agora passar uma temporada no Brasil, gravou esse curso que, gente, o curso tá lindo, o curso realmente é algo que vai transformar. O que mais importa na sua vida agora, você que está acompanhando a live até agora, é a transformação. O que esse curso pode te trazer de novas possibilidades no mundo tão desafiador que a gente está vivendo, ok? Beijo, fiquem com Deus, tchau!